meus queridos alunos do 7º ano. Vamos pegar a apostila agora, abrir na página da aula 3, Árabes, uma civilização, um profeta, uma nova religião. Pode abrir na página 149. Aqui vocês vão ter algumas personalidades árabes, meus queridos. A Malala, que é uma jovem paquistanesa, que além de ter ganhado vários prêmios internacionais por conta do ativismo dela, ela lutou pela educação das mulheres no Paquistão. Pessoal, recentemente alguns países árabes têm restrições extremamente sexistas. O que significa sexismo? Políticas que diferenciam homens de mulheres num sentido negativo, né? Não no sentido de encarar eles como pessoas iguais, afinal de contas, somos todos seres humanos, né? A única classificação que diferencia a mulher do homem é puramente, aí no caso, questões biológicas, né? Fisiológicas, muitas vezes. Mas, tirando essas questões, em termos de civilização, não faz sentido sermos todos seres inteligentes e a mulher ter o seu direito à educação negado. Ainda mais o país árabe, que, por incrível que pareça, anteriormente não era assim. Inclusive foi uma mulher árabe que criou a primeira forma de universidade ou conhecimento científico aplicado que a gente conhece. Essa mulher árabe foi uma inventora da primeira universidade do mundo, que é a de Al-Qarion, que fica em Marrocos. Ela era uma matemática e tinha o interesse de criar um grupo de estudos em cima da matemática. Por isso que a gente vai ver que a civilização árabe, ela tem muitas contradições, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a propaganda anti-islâmica que a gente recebe desde cedo. Desde cedo, galerinha, os personagens árabes dos filmes que vocês assistem, muitas vezes são estereótipos. O que significa estereótipo? Quando você cria um rótulo, uma espécie de comportamento, como se fosse o comportamento de todo aquele povo. E quase sempre os personagens árabes são retratados de maneira violenta, gananciosa, né? Ou até emburrecida. Em muitos filmes americanos é necessário um americano para basicamente acabar com uma tropa inteira de árabes. E na realidade não é bem assim não, tá, galera? O povo árabe é um povo muito respeitado em termos bélicos, principalmente, pois é um povo que historicamente é muito guerreiro. E até a sua religiosidade, que é o Islã, no caso de alguns árabes, e eu vou explicar porque nem todo árabe necessariamente é islâmico, né? Mas no caso de alguns árabes, eles conseguem entender perfeitamente a ligação entre o Maomé, que foi um profeta guerreiro, e a sua identidade islâmica, né? Então, por mais que eles sejam um povo guerreiro, não necessariamente quer dizer que eles são um povo extremamente grotesco ou um povo que quer causar a destruição dos outros povos, como é retratado. Dizem que no mundo árabe existem os homens bombas, né? Que tudo lá eles explodem tudo. Isso é uma propaganda horrível que a gente recebe. Aliás, se eu fosse fazer uma comparação, quais povos em termos religiosos mais entraram em guerra contra os povos? Foram os árabes? Não. Foram os católicos e os cristãos, tá? Então, não faz sentido a gente, da mesma maneira que não olha para um cristão e não taxa ele de terrorista, porque, quer queira ou não, foi a maior incidência aí de ataques terroristas vieram do cristianismo, né? Mesmo que a gente hoje olhe e não taxe qualquer cristão dessa maneira, a gente tem que ter essa responsabilidade com os islâmicos ou muçulmanos, tá, galera? Que também é uma outra terminologia para qualquer pessoa que seja adepta do Islã. Essa aula vai ser uma aula mais longa, pois é um assunto muito longo e muito importante de ser entendido, tá? Quando começa a Idade Média? Lá para o século IV ou V, né? Depende da visão da história, mas vamos arredondar para o século V, né? Quando a Europa precisa mudar o seu estilo de vida por conta das invasões que eles estão sofrendo. Então, enquanto na Europa os europeus estão construindo muralhas, né, e castelos para poder estocar sua comida, estocar suas armas, as muralhas para proteger a população do feudo, nas civilizações da África, né, do norte da África principalmente, nas civilizações da Ásia, principalmente no Oriente Médio, que são países como Turcomenistão, como Afeganistão
Iraque, Irã, que foi muito falado nesses últimos tempos por conta da ameaça de guerra, né, entre os Estados Unidos e o Irã, Palestina, que hoje parte do território da Palestina é Israel, tá? Mas ainda assim a gente lê aquele território como território da Palestina. Síria, né? Todos esses territórios aí, e aí juntando com os territórios africanos do Egito, da Arábia Saudita, na época do Império de Mali, tá? Eles eram todos islâmicos em sua maioria, tá bom? E eles viveram um outro modelo de sociedade feudal. A gente não pode dizer que deixa de ser Idade Média, mas feudal necessariamente não é. Afinal de contas, eram civilizações que, diferente da Europa, que se recolheu para as atividades rurais e o comércio ficou muito mais restrito, nessas civilizações árabes, o comércio vai ser o principal passaporte econômico para sustentar toda a civilização, beleza? Então, a gente tem também jogadores de futebol do Irã, numa partida na Jordânia, fazendo a oração antes, né, antes da partida, e vocês vão achar esquisito, né, que eles estão abaixados fazendo oração, mas isso é uma oração virada para a cidade de Meca, muito tradicional na cultura árabe, onde você tem que se curvar literalmente perante a presença de Alá. Se vocês repararem, eles não estão no chão. Uma coisa muito importante de ser dita aqui. Toda vez que vocês verem um árabe, vocês vão perceber que ele vai estar com uma espécie de kit árabe, entre aspas, que além de algumas vestimentas que são típicas dessa religião, desse tipo de pessoa, né, da identidade delas, vocês vão perceber que o tapete, que é o tapete persa, que depois vai ser bem reconhecido aí no mundo, todo o mundo ocidental, inclusive, mas que era o mais comum nessas civilizações, ele é muito levado. Esses islâmicos carregam esse tapete, né? Assim como eles carregam o Alcorão junto. Por quê? Porque 5 vezes ao dia, galerinha, eles têm que fazer oração virada para Meca. Isso faz parte da doutrina ou religião do Islã. Então, eles não podem ir no chão. Na cultura islâmica, o chão é o lugar mais sujo, né, do ambiente. Não é só a cultura islâmica que tem essa mentalidade. A gente pode perceber isso muito em outras culturas asiáticas, como no caso da cultura japonesa, da chinesa, onde se tem o hábito de tirar os sapatos ao entrar num templo, a entrar na sua casa. No Islã não é muito diferente, porque você não tira os sapatos necessariamente, dependendo da situação, mas você põe o tapete para você não se ajoelhar no chão. É interessante que no mundo islâmico, a sola do sapato é um dos piores xingamentos que uma pessoa pode receber. Porque para eles, na visão deles, o sapato, como tem contato com o chão, é uma das partes mais sujas do corpo, né? Então, entre os islâmicos, é comum, quando você vai ofender alguém, mostrar a sola do sapato, né? Para falar que a pessoa é abominável, né? É uma ofensa extremamente, assim, é uma ofensa nível mandar a pessoa tomar naquele lugar, aqui, né, no Brasil. Então, basicamente, inclusive, quando o presidente George W. Bush, que foi o presidente dos Estados Unidos aí por volta do ano 2000, ele entrou em guerra com o Afeganistão, entrou em guerra com o Iraque, entrou em guerra com várias civilizações islâmicas, tá? E lá nas civilizações islâmicas ele era muito odiado. E aí tem um momento que ele vai no Afeganistão dar um discurso que, gente, o cara tava mandando bombardear o Afeganistão, né? Segundo ele, para pegar terroristas, mas as suas maiores vítimas foram pessoas normais, como eu e vocês. E quando ele foi pro Afeganistão para discursar, a população não acreditava no cinismo dele, né? De estar mandando bomba e ainda ir lá falar que tava fazendo isso pro bem das pessoas, né? Bombardeando escola, bombardeando tudo que era cultural, né? É uma coisa triste que acontece nessas civilizações islâmicas atuais, é quando elas sofrem ataques, eles atacam todos os elementos da sua cultura. Pra gente ter uma impressão que aquelas civilizações não têm cultura, né? Então, as imagens que a gente tem das civilizações islâmicas, se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles podem até afirmar que é verdade. O que a gente recebe pela televisão, galerinha, é escrombo, essas civilizações como se fossem só um monte de pedra amontoada e gente pobre vivendo, e na verdade isso é resultado dessas guerras investidas, principalmente dos Estados Unidos, nessas civilizações, tá, galera? E da Europa. Uma vez que são territórios muito férteis e que ao mesmo tempo tem muito petróleo. Então tem um interesse econômico em atacar essas civilizações, tá?
É lógico que tem coisas que a gente vai achar estranho delas, mas a gente tem que entender que da mesma maneira que a gente olha para essa civilização e acha esses hábitos estranhos, eles também olham pra gente e acham estranho e nem por isso deixam de admirar a cultura brasileira. Inclusive foi um caso bem engraçado que na última Copa os maiores torcedores do Brasil fora do Brasil foram os islâmicos, né? Então eles têm uma grande simpatia pelo Brasil e não vale a pena a gente ter preconceito com esse povo, porque tem muitos elementos dessa cultura islâmica dentro da nossa cultura, tá, galerinha? Então, assim, o Bush estava lá discursando e um cara tirou o sapato e jogou na cara dele, né? Além dele estar querendo acertar a cara do Bush, que é óbvio, isso foi uma máxima de sinônimo de ofensa, né? Você é tão sujo que eu não vou me contentar apenas em mostrar a sola do meu sapato. Eu também vou jogar o sapato na sua cara, né? É engraçado porque na nossa civilização, o jogar o sapato seria referente, ou mostrar a sola, né, do sapato seria referente a mostrar a bunda, né? Só que aí no caso não tem como jogar, né, galera? Porque seria bem esquisito. Então, eu mandei também um slide para facilitar o estudo de vocês, tá bom? Como é uma aula muito longa, eu imaginei que só usar a apostila não seria o suficiente, né? E como eu não tenho uma lousa, eu mando o slide para vocês, tá bom? Então, já expliquei para vocês as diferenças aí entre Europa, Ásia e África, né? Ah, e outra coisa, por mais que a gente fale assim que a Europa era católica, parte da Europa era católica, tá, galera? Pois uma parte da Europa era católica ortodoxa, que era outra linha da Igreja Católica, e uma parte da Europa era islâmica. Pois é, meus queridos. Portugal e Espanha, que na época era conhecido como Península Ibérica, eles foram dominados pelos povos islâmicos logo que começou a Idade Média. E o nosso português, ele carrega muita coisa dessa língua árabe, né? E dessa cultura islâmica. Então, vou citar algumas coisinhas para vocês só terem uma noção de costumes que foram trazidos dos povos islâmicos e que a gente faz até hoje. Por exemplo, a gente não gosta de sentar na frente de casa para ficar vendo a vida do vizinho, principalmente a galera mais velha. A gente não curte ficar na varanda. Isso é um costume islâmico, construir a casa com a varanda, né? A gente não curte no verão falar: ah, estou à procura de uma amizade sincera com uma pessoa que tem uma piscina em casa. O costume de ter ambientes com água dentro de casa, pode ser piscina, pode ser um chafariz, né? Pode ser, inclusive que aqui em Taquaritinga tem, né? Inclusive aquele chafariz dos golfinhos lá, né? Que é uma cena, inclusive aquilo lá. Esses ambientes com água, seja fonte, né? Tudo isso foi trazido da cultura islâmica, galerinha, tá? E isso vocês vão ver em todas as cidades brasileiras. Vocês vão ver isso em casas, né? O ambiente com piscina, ou ambiente com água, né? Essa coisa da gente gostar da música com violão. Por mais que o violão seja considerado um instrumento português, é um instrumento português da época dos islâmicos, né? Dos mouros, né? Que pode ser outro nome que a gente dá para esses islâmicos, era mouros, porque os portugueses tinham o costume de chamar eles de mouros por conta da cor da pele, né? Eram pessoas com a pele mais escura, né? Mais retinta. E também tem um detalhe muito importante, meus queridos, né? Além dessas outras tradições que eu expliquei para vocês, o festejo é uma tradição árabe. Sabe essa coisa de vamos comemorar um aniversário, vamos comemorar que a filha do fulano nasceu? Isso é uma coisa árabe, foi trazida para nossa cultura. Quem que fala sobre isso com muita maestria? Um antropólogo maravilhoso chamado Darcy Ribeiro. O principal objeto de estudo dele, galerinha, foi a cultura brasileira. E quando ele foi estudar a cultura brasileira, ele estudou as 3 matrizes da cultura brasileira: a cultura africana, a cultura portuguesa e a cultura indígena. Quando ele estudou a cultura portuguesa, que ele notou o quanto a cultura portuguesa é parecida com essa cultura árabe por conta da dominação dos mouros islâmicos, tá? Que durou quase 1000 anos aí na Península Ibérica, tá bom? Ah, pijama, que a gente costuma usar também, é um costume árabe, veio da Índia, inclusive essa palavra é uma palavra que veio da Índia e a gente acrescentou no nosso vocabulário, né, galera? Camiseta, camisa são palavras árabes também. O hábito de tomar café é um hábito que veio das civilizações africanas, mas que posteriormente se tornaram civilizações árabes. Então, muita coisa que a gente tem no nosso dia a dia é árabe. É esquisito ver o brasileiro achando que ele foi apenas reflexo da cultura católica, quando na verdade a gente é uma junção, a gente é um megazord de um monte de cultura diferente, tá? Inclusive da cultura árabe. Se você ouvir um árabe falando e um brasileiro falando,
Colocar o áudio dos dois ao mesmo tempo vai parecer muito, tá? O sotaque é muito parecido, principalmente em Portugal, tá? Em Portugal, mais ainda, tá, meus queridos? No Brasil teve uma diversificação aí de sotaque, mas em Portugal isso fica mais evidente, tá? Inclusive na Inglaterra, em 2001, teve um brasileiro que foi assassinado por puro preconceito dos ingleses na época contra o povo árabe. Olharam pro brasileiro e acharam que ele era árabe. Como ele estava falando português, atiraram contra ele, porque nessa época foi a época dos atentados, né? Terroristas do World Trade Center, né? E aí o mundo inteiro ficou com esse medo, né? Do atentado terrorista dos povos islâmicos, que na verdade era só a Al-Qaeda, né? Não representava todos os povos islâmicos, era uma organização terrorista. E aí começou uma grande cruzada contra esses povos, tá? E nesse sentido, infelizmente uma das vítimas foi um brasileiro, justamente pelas semelhanças, tá, galera? Então olha só, essas civilizações, elas se organizavam, né, de uma maneira que haviam líderes tribais, que eram chamados de sheiks. Essa palavra vai ser preservada, inclusive, quando surgiu o Islã. Esses sheiks eram líderes dessas culturas tribais, mas até então eles não concentravam poder. Eles eram apenas líderes que poderiam ser substituídos por insatisfação, inclusive, mas que na maioria das vezes não eram, porque tinha uma grande união que integrava esses povos todos, tá? Eram povos que primeiramente ficavam aí no que a gente chamou de Oriente Médio. Pessoalzinho, isso é uma parte da África, tá? Aqui já começa a Ásia, tá? Inclusive a Pérsia, que é o grande reino da Pérsia. Essa parte aqui hoje é conhecida por Síria, Palestina e Israel, tá bom? Nessa parte aqui, a gente vai ter o maior contingente das civilizações que depois elas vão se unir e tornar essa civilização árabe, tá, meus queridos? Então, eu vou fazer a leitura rapidamente de alguns trechos que são importantes, tá? As cidades de Meca e Atreb, na atual Arábia Saudita, eram os principais pontos de parada. Só um minuto aqui, gente. Tá certo. Eram os principais. Esqueci de mencionar a Arábia Saudita, inclusive, nessa parte do Oriente aí, Médio e África. Eram os principais pontos de paradas de caravanas. Caravanas eram aqueles comerciantes que faziam grandes viagens, né? Para trazer produtos e revender esses produtos para outros comerciantes. Hoje, quando você fala caravana, parece a galera da plateia de Silvio Santos, né? A caravana de São José do Rio Preto tá aqui, a caravana de Itacoatinga tá aqui. Caravana, na verdade, ela se originou nessa questão, nesse intuito comercial, tá? Eram principais pontos de parada de caravanas que descansavam, abasteciam-se de outros produtos e deixavam os outros, trazidos de diversos locais. Ouro, marfim, escravos da África, porque nessa época muitas vezes quando uma sociedade dominava a outra, tinha esse costume de escravizar, né, as pessoas que foram dominadas, principalmente os homens dessa sociedade, tá bom? Mas era uma outra dinâmica de escravidão, tá, meus queridos? Pois esse tipo de escravidão, dependendo da situação, dava pra pessoa se libertar. Muito diferente da escravidão como teve aqui no Brasil, tá? Então, continuando, tecidos, cereais, azeite, né? Afinal de contas, era muito usado tanto os cereais para poder produzir comida, quanto o azeite para fazer a preservação dessa comida, tá? Nessa época não tinha geladeira, né, meus amores? Então, as especiarias tinham um papel essencial para poder se preservar a comida na alimentação de todo o povo do mundo inteiro, tá? E óbvio, né, o tecido por conta da vestimenta, né, das roupas, tá, meus queridos? Então, o profeta, vamos falar um pouco sobre ele. Antes disso, as tribos árabes eram politeístas e tinham um deus principal, Alá, o Deus, no idioma árabe. Mas referenciavam outras 300 divindades. Em Meca, havia um pequeno santuário chamado Kaaba, de forma cúbica, que abrigava os ídolos religiosos, e Hajar el-Aswad, a Pedra Negra, um provável pedaço de meteorito. Louco isso, né? O pessoal pegou um negócio que veio literalmente do lado de outro mundo, né? Então, quer saber, né? Tem toda uma coisa mística, né, na cultura árabe. De 50 centímetros de diâmetro, então um pouquinho maior que uma régua, né? Que vocês têm aí, provavelmente. Só que em diâmetro, né? Em todo o seu formato.
Segundo a crença das tribos árabes, havia sido enviado milagrosamente do céu. Faz sentido, né, galera? Um meteorito. Apesar que hoje a gente já não veria como uma espécie de milagre, né? A Caaba era protegida pelo grupo Coraixita. Pessoal, um adendo aqui que eu vou pausar para acabar esse primeiro bloco da aula, tá? Essa crença de que as coisas que vêm do céu têm propriedades mágicas, ela vem das civilizações mais antigas dessas regiões. Um exemplo é o Egito, né? O Tutankhamon tinha uma adaga que era feita de meteorito, tá? Então tinha muito essa crença de qualquer objeto vindo do céu, ele tinha uma propriedade sagrada, tá, meus queridos? No Egito tinha isso, na Síria tem isso, na Pérsia, então é uma cultura em comum entre eles, tá? Não ia ser diferente com o caso dessa Caaba, que é essa estrutura aqui, meus amores, tá? Isso aqui é gente, tá? Meus queridos, eu vou comentar um pouco sobre a peregrinação na cidade de Meca, né, pra ver a Caaba, tá? Interessante, né, pessoal? Então, até o próximo bloco.